Olá pessoal, boa noite. Aqui é o professor Leonardo Almeida. Vamos dar continuidade aos assuntos da nossa disciplina de Contabilidade de Custos 1. Nesse dia de hoje, nós iremos aprofundar um pouquinho a discussão das classificações dos custos, discutindo principalmente custos primários e custos de transformação. Antes de entrarmos dentro dessa discussão, primeiro a gente vai revisar um pouquinho os tópicos que já foram discutidos até agora. Primeiro, nós identificamos a contabilidade de custos como um ramo da contabilidade, né? Vimos que a contabilidade, ao longo dos anos, ela foi se desenvolvendo, se expandindo e precisou se dividir para melhor atender os seus usuários. E dentre as divisões da contabilidade, existe a contabilidade de custos, que é um ramo da contabilidade especialmente voltada para os gastos da produção de bens e serviços. O que faz a contabilidade de custos na prática, né? Quais são os enfoques que são dados a este ramo da contabilidade? Basicamente, ela trabalha com planejamento, controle e avaliação dentro de qualquer tipo empresarial. No que tange ao planejamento, a contabilidade de custos, ela trata da parte de orçamento, da produção e das vendas. Trata de toda a idealização de um produto até a sua finalização e comercialização. Em relação ao controle, a contabilidade de custos ela faz a mensuração e identificação dos gastos produtivos e dos desperdícios, visando principalmente a redução desses dois, o que concorre para o aumento da eficiência organizacional. Além disso, a contabilidade de custos, ela, no que tange ao controle, ela também faz o controle dos estoques, tanto dos produtos em elaboração ou produtos acabados. É importante frisar e relembrar para vocês que quando a gente trata de uma empresa comercial, basicamente a contabilidade de custos ela calcula o custo das mercadorias vendidas. Não há muito o que se fazer no que tange aos custos em uma empresa comercial. No entanto, quando a gente vai para uma empresa industrial, a contabilidade de custos ela ganha uma importância muito grande, né? Já que lá existe uma série de insumos que são associados e servem para constituir os estoques, tanto dos produtos em processo ou elaboração, quanto dos produtos acabados. E, por fim, a contabilidade de custos ela cuida dos custos dos produtos vendidos, custo das mercadorias vendidas ou custo dos serviços prestados. É, Em relação à avaliação, a contabilidade de custos ela serve também para medir o desempenho tanto dos gestores, como dos departamentos, como das filiais, quanto das estratégias que foram implementadas para alcançar as metas e os objetivos da empresa. Lembra quando eu falei que a contabilidade de custos ela cuida do planejamento, do orçamento, da produção e das vendas? Ou seja, o gestor ele senta com o profissional, controller ou contador de custos ou o próprio profissional contábil e vai identificar qual é o produto que ele deseja produzir ou quais produtos ele deseja produzir, como é que vai ser feita essa produção, quais serão os gastos que serão envolvidos. E durante esse processo de produção, né, o contador de custos ele pode ir avaliando como é que está sendo feito essa produção, de modo a verificar se a empresa está ampliando os gastos ou está mantendo os gastos que foram orçados ou está diminuindo esses gastos. Isso serve como métrica para avaliar a ação dos gestores. Okay? E, posteriormente, essa parte introdutória, nós discutimos a parte das terminologias, que são termos, né? Terminologias é uma palavra que lembra os termos ou nomes que são específicos da contabilidade de custos. Aí nós temos o principal, né, o mais amplo conceito dentro do que a gente estudou, foi o conceito de gasto, que é compreendido como sacrifício financeiro para obtenção de bens ou serviços. Toda vez que uma pessoa, uma empresa, ela vai ao encontro de um determinado agente e coloca à sua disposição, né, faz a transferência financeira de dinheiro ou algo que equivale a dinheiro, ele está fazendo um gasto. Né? Então, nós discutimos como exemplo de gastos, por exemplo, a aquisição de imóveis, o investimento em ações. Né? Então, existem diversos tipos de gastos.
Mas para a nossa disciplina, a gente precisa classificar esses gastos, já que nós estudamos apenas aqueles que são voltados à produção. Primeiro, nós temos o custo, que pode ser compreendido como um gasto para a produção de bens ou serviços. Então, você, para identificar se um determinado gasto é custo ou não, basta você olhar qual é a minha produção. Esse gasto que eu estou tendo está relacionado, está voltado para a minha produção, então ele pode ser classificado como um custo. Nós temos também as despesas, que são gastos que são realizados para obtenção de receita, ou alguns autores tratam as despesas como gastos gerais de funcionamento das empresas. Aí tem os gastos com contador, os gastos com o gerente da administrativo, os gastos com o pessoal de vendas, né? Tudo isso são considerados dentro da contabilidade de custos como despesas, né? Tem todos os gastos relacionados à administração e não à produção. E nós temos, por último, os investimentos, que são gastos para aquisição de ativos. Toda vez que você desembolsa um determinado valor para comprar um ativo, ou seja, para comprar qualquer elemento, um bem ou um direito, que vai ficar registrado no seu balanço patrimonial, na coluna de ativos, você está fazendo um investimento. Aí aqui tem a compra de participação em outras empresas, compra de ações, compra de máquinas, de equipamentos, de imóveis, de veículos e etc. Além desses termos, nós discutimos também o desembolso, que é a retirada de caixa, de valor do caixa para pagamento, e as perdas, que podem ser normais ou anormais. Em relação ao desembolso, vale lembrar que o desembolso, você pode ter um gasto e não ter o desembolso, né? Ou seja, quando você compra uma mercadoria a prazo, você teve o gasto, né? Se essa mercadoria for para a venda, ela é um custo. Se for para a produção, perdão, ela é um custo. Mas se for um material de consumo, ele vai ser uma despesa, tá bom? Porque vai ser diretamente baixado do resultado. Então, se você comprar a prazo, não vai ter a saída de caixa, não vai ter a saída do seu bolso, então não vai haver desembolso. Em relação às perdas, nós já vimos que a perda normal, ela é tratada como um custo, porque decorre do processo de produção, e a perda anormal é tratada como uma despesa, porque ela é involuntária, ela é indesejada, e é tratada como ineficiência da empresa. E na última aula nós discutimos a classificação dos custos. Nós vimos que os custos eles podem ser classificados de diversas maneiras. Dentre elas, aquela que leva em consideração o produto, e nessa classificação em relação ao produto, eles podem ser diretos ou indiretos. Custo direto é aquele custo que pode ser diretamente, por isso o nome direto, identificado com um produto ou um serviço. Eles podem ser calculados de maneira exata, de maneira objetiva, ou seja, existe uma medida de consumo que faz com que você olhe aquele produto ou serviço e saiba quantas horas, quantos metros, quantos quilos foram gastos para produzir aquele produto. Já os custos indiretos não, eles não podem ser diretamente identificados com os produtos ou serviços e precisam de medidas de cálculos estatísticos, cálculos matemáticos, chamados de critério de rateio, para serem alocados aos produtos ou serviços. Isso vai ser tema de aulas futuras. Em relação à produção, ao volume de produção, os custos eles podem ser fixos ou variáveis. Os custos fixos são aqueles que não guardam relação com o volume produzido. As pessoas costumam confundir os custos fixos com aqueles custos que têm um valor repetido todo mês ou todo período. E não é. O conceito de custo fixo é aquele custo que o seu aumento ou seu decréscimo não guarda a relação proporcional com o aumento ou decréscimo da produção, ok? E o custo variável é aquele custo que guarda a relação com o aumento ou a diminuição no volume de produção. Um exemplo de custo fixo, o aluguel, né? Outro exemplo de custo fixo é a manutenção. Mas, Léo, a manutenção é um custo fixo, como se todo mês eu pago um valor diferente. Vamos lá.
o que foi que eu falei que é conceito de custo fixo? Custo fixo é aquele custo que não guarda relação com o volume de produção, né? Eu pergunto a vocês, se eu não nada produzir, eu vou ter gasto com manutenção? Sim, pode ser um valor pequeno, mas eu ainda vou ter esse gasto. E se eu aumentar a produção, Léo, eu não vou aumentar, consequentemente, o gasto com manutenção? Sim, mas não será um aumento proporcional ao volume produzido. Ou seja, não há uma relação direta. Não tem como você mensurar que se você, a cada uma unidade que você produz, você vai crescer R$ 1 ou 1 centavo o valor gasto com manutenção. Não há essa relação. Por isso, o gasto com manutenção também é fixo. Então, nós temos o aluguel, a manutenção, a mão de obra indireta, salário dos supervisores, gastos com segurança da fábrica, tudo isso são gastos fixos. Os gastos variáveis, nós temos basicamente a matéria-prima, os insumos, embalagens e a mão de obra direta. Aí, ficou dando continuidade, eu cheguei a falar de maneira superficial com vocês, o custo primário, nós temos o custo primário e o custo de transformação. O custo primário é uma classificação que leva em conta a soma da matéria-prima com a mão de obra. Como é que eu calculo o custo primário? Simplesmente somando o que você consumiu de matéria-prima com o valor que você pagou pela mão de obra. Lembrando que, em relação à mão de obra direta, você tem que acrescentar os encargos sociais e os encargos trabalhistas. Isso, já falei, isso faz parte do custo com a mão de obra. Ok? O custo, duas observações em relação ao custo primário. Primeiro, a gente não pode confundir MP, que é isso aqui, com MD. Né? Em custo a gente usa muito essas abreviações, então isso confunde muito os alunos, principalmente na hora da prova, do exame de suficiência. A matéria-prima MP é diferente de MD. MD é material direto. E material direto inclui também as embalagens ou outros insumos que são utilizados no processo de produção, diferente da matéria-prima. E outra observação muito importante é que no cálculo do custo primário nós não somamos as embalagens. É simplesmente a soma da matéria-prima com a mão de obra direta. Aí eu tenho um exemplo aqui, né, de uma empresa que comprou 50 mil de materiais para a produção. Teve um custo com mão de obra de 50% do valor da matéria-prima consumida, consumiu 80% dos materiais que foram comprados e gastou 15 mil com embalagens. Não havia estoque, ela quer saber o custo primário. Para eu achar o custo primário, eu vou somar a matéria-prima mais a mão de obra direta. A matéria-prima consumida, onde é que está aqui? Olha, ele comprou 50 mil de matéria-prima e a questão está me dizendo que consumiu 80% disso. Então, quanto é 80% de 50 mil? 80% de 50 mil dá 40 mil. Então, vai ser 40 mil de matéria-prima consumida. E a mão de obra direta, a questão está dizendo que representa 50% da matéria-prima consumida. Ora, se minha matéria-prima consumida é 40 mil, quanto é 50% de 40 mil? 20 mil. Então, o meu custo primário nessa questão é de 60 mil. Gabarito letra B. O custo de transformação. O custo de transformação, gente, é aquilo que a empresa gasta para transformar a matéria-prima, né? São recursos que são gastos pela empresa dentro do processo de fabricação. Não inclui a matéria-prima e outros produtos adquiridos prontos, como embalagens. Ou seja, o custo de transformação basicamente é o que você gastou de mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação. É importante frisar que alguns autores tratam o custo indireto de fabricação como GGF, gastos gerais de fabricação. Aí aqui eu tenho um exemplo de uma determinada empresa e nesse exemplo o autor ele quer que você calcule o custo de transformação
no segundo período. Então, nós vamos usar apenas esses dados aqui. Então, quais são os custos que vão fazer parte do custo de transformação? O custo de transformação, como nós vimos, é a soma da mão de obra direta mais os custos indiretos de fabricação. Salário do supervisor da fábrica é um custo indireto. Publicidade e propaganda não é custo. Energia elétrica da fábrica, como insumo, ele é um custo indireto de fabricação. Mão de obra direta entra no cálculo. Mão de obra indireta é um custo indireto de fabricação. Matéria-prima não entra no cálculo, porque o custo de transformação é aquilo que a gente gasta para transformar ela. Despesa com veículo não entra porque não é custo. Seguro da fábrica é um CIF, um custo indireto de fabricação. Despesas com propaganda não entra porque é despesa. Aluguel do pátio produtivo também é CIF. E manutenção da fábrica também é CIF. Então, se nós formos somar esses valores, nós temos 1.500 mais 4.500 mais 23.000 da mão de obra mais 12.400 mais 10.000 mais 5.350. Totalizou 56.750, gabarito letra B. Ok? Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima.